Um estudo feito pela FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a pedido do Ministério do Turismo, apontou que os gastos dos turistas durante a Copa das Confederações, realizada na segunda quinzena de julho, superaram as expectativas. O turista estrangeiro, com uma permanência média de 14 dias, gastou em torno de R$ 4.850, incluindo transporte, alimentação e hospedagem. Os turistas brasileiros gastaram cerca de R$ 1.040 numa permanência média de 3,3 dias. O turista estrangeiro tirou férias e o brasileiro foi assistir ao jogo. Também foi avaliado o grau de satisfação desse público, o que ficou acima de 50% para mais da metade dos quesitos avaliados, no que entendo necessário buscar uma nova e melhora substancial na qualificação dessa prestação de serviço. Quanto mais satisfeito, mais renda a indústria do turismo gera. O principal item considerado ruim foi o preço da alimentação nos estádios e o melhor avaliado foi o transporte público. Refletindo sobre o que foi apresentado, algumas conclusões são óbvias. E a primeira é que a indústria do turismo é muito lucrativa. A segunda conclusão é que tem espaço para todos que desejarem empreender. Simploriamente, basta ter qualidade e cobrar um preço justo. Saindo do turismo, entrando na infraestrutura da cidade, sede da Copa do Mundo, ano que vem, é fantástico o que está sendo feito em termos de melhorias permanentes para a população. Os prefeitos estão aproveitando o juro barato para a implantação de melhorias há muito tempo necessárias e que serão perenes para a população residente, merecedora há muito tempo de tais benefícios. Com o turismo, ganham todos. A Secretaria de Turismo de Porto Alegre coordena vários programas de qualificação para funcionários e empresários que desejarem, os quais poderão ser encontrados diretamente lá ou através das entidades de classe. Vai desde o estudo do idioma estrangeiro até ensinar a localização dos pontos turísticos da cidade. Bem, recado dado. Aproveite o pouco tempo que resta, qualifique sua empresa, seus colaboradores, seus familiares, sua estrutura. O tema de casa estando bem feito, o retorno é garantido e a propaganda boca a boca é gratuita. Uma boa semana. Muito bem, aí ouvimos o comentário do Luiz Costa, oferecimento aqui da Sulgás. A Sulgás, há 20 anos, distribui e comercializa o gás natural, uma alternativa energética mais econômica, mais sustentável, mais prática e segura. Vamos agora aí conseguindo aí juntar os comentários, nossos comentaristas. Vamos ouvir o comentário do nosso advogado, Dr. Gustavo Bernardi. Silvio, meu comentário de hoje é uma notícia importante, uma decisão importante promulgada pelo STJ. Todo mundo sabe, todo mundo conhece o chamado bem de família. Aquele bem que a Lei 8.009 estabelece como impenhorável por conta de dívidas oriundas do proprietário. Até pouco tempo atrás, sempre se estabeleceu que era um único bem e que era apenas o bem em que residia, em que morava o devedor. Pois bem, recentemente o STJ publicou uma decisão estendendo, alargando um pouco o conceito de bem de família. Essa decisão é importante para aquelas famílias que, de certa forma, se desfazem, em que ocorre ali um diferimento do núcleo familiar. Os pais se separam, cada um vai morar numa casa, ou até mesmo pessoas que acabam tendo filhos em outros relacionamentos fora do casamento. Pois bem, o STJ passou a entender que é também impenhorável os bens desta outra família, ou aqueles outros bens resultantes da cisão da família, quando então um casal possuindo dois imóveis acaba por se separar, o marido vai para um imóvel, a esposa vai para outro imóvel. No caso de haver dívidas e que essas dívidas acabem penhorando algum desses imóveis, é possível que se alegue que os dois imóveis são impenhoráveis por conta do direito à moradia, por conta da extensão do conceito de unidade familiar. Este caso foi um caso importante porque se considerou impenhorável não apenas um bem oriundo da separação, do divórcio desta
deste casal. Mas também considerou impenhorável o imóvel em que residiam, em que moravam as filhas oriundas de um relacionamento extraconjugal, mas cujo imóvel se encontrava em nome do marido, em nome do varão desta família. É um conceito moderno, é a demonstração de uma evolução no pensamento contemporâneo do STJ, compreendendo que hoje a família não é mais apenas a união de um homem, de uma mulher, fruto de um casamento, mas também as relações extraconjugais, as relações que não são, então, consolidadas com um casamento formal, com um casamento legal. É preciso entender também que essa decisão também pode beneficiar viúvas sem filhos, irmãos solteiros, ou até mesmo pessoas que se separam judicialmente, mas que mantêm os seus imóveis, mantêm os seus bens afastados de uma partilha em que esses bens ainda permaneçam sob o nome do casal. Essas pessoas, mesmo diante de terem mais de um imóvel, podem postular a impenhorabilidade desses imóveis por conta das dívidas do seu proprietário. Essa é a minha notícia de hoje, ô Silvio. Bom, aqui no estúdio estamos recebendo a Tamara de Costa Pereira, nossa comentarista de clubes, que traz sempre um convidado especial. E hoje é da Sojipa. E hoje é da Sojipa e também da Confederação Brasileira de Clubes, o Fernando Cruz, que vai nos falar sobre a implementação da Lei Pelé, o que muda para atletas olímpicos e paralímpicos. Bem, historicamente os clubes tinham como fonte de recurso o convênio direto com o Ministério do Esporte para a formação de atletas e também a possibilidade de renúncia fiscal em uma legislação semelhante à Lei Rouanet para a cultura, através de leis de incentivo ao esporte, que era muito trabalhosa, além da necessidade de se aprovar um projeto muito bem elaborado, ainda a captação dos recursos. Com a regulamentação da Lei Pelé, os clubes formadores de atletas olímpicos e paralímpicos dispõem de um recurso que é repassado diretamente da Caixa Econômica Federal. 0,5% de todos os recursos arrecadados com as loterias são repassados diretamente à Confederação Brasileira de Clubes, que descentraliza esses recursos, oportunizando a clubes formadores de atletas que possam usar em seus projetos. E hoje já existe um montante disponível para que os clubes possam apresentar seus projetos, é assim? Na verdade, na última Assembleia Geral, no fim de semana passado, da Confederação Brasileira de Clubes, realizada em Campinas, foi aprovado o regulamento geral dessa descentralização. Hoje a CBC tem depositado cerca de 90 milhões de reais, que é fruto do acúmulo desses recursos a partir da aprovação da lei até a regulamentação. E esses recursos, então, serão descentralizados de uma maneira um pouquinho diferente da atual. A CBC, através de sua comissão de formação de atletas, vai elaborar projetos para a formação de atletas e esses editais, em forma de editais, serão publicados e os clubes que têm historicamente vinculação ou afinidade com esse tipo de projeto poderão se candidatar como se fosse uma concorrência pública e a partir daí então receberão os recursos. Nós sabemos que essa maneira é um pouco sui generis, mas ela é muito importante porque se trata de recursos públicos cuja prestação de contas é muito rigorosa e por isso a necessidade de se fazer essa distribuição dessa forma. E como é que um clube se credencia para... Todo clube que é associado da CBC e tem já as suas certidões negativas todas em dia, porque o primeiro requisito é esse, além de ser associado da CBC, que ele tem as suas certidões negativas da mesma forma que para fazer qualquer convênio com o Ministério do Esporte. Então, esse clube, no momento que ele está pré-credenciado na CBC, sendo associado e com as suas certidões negativas, ele aguarda a publicação desses editais. Nós começaremos a trabalhar nisso agora, então serão emitidos editais para todas as modalidades olímpicas e paralímpicas e esses recursos poderão ser utilizados exclusivamente para a formação de atletas.
participação em cursos, viagens, compra de material esportivo, compra de equipamentos, só não podem ser utilizados para construção, né? A exceção é que clubes que têm atletas paralímpicos poderão usar parte desses recursos em obras de acessibilidade, mas é a única exceção. Então, o clube aguarda essa publicação desses editais, que sairão para as diversas modalidades olímpicas e paralímpicas, e se candidata. Uma comissão que é coordenada pela CBC, a essa comissão são agregados técnicos contratados para julgar qual o melhor projeto que se enquadra no objeto daquele edital, e a partir daí o recurso é O Fernando distribuído. tem uma grande experiência em clubes, né? Me lembro que a minha filha debutou lá, que o Fernando era diretor da Sojipa, e continua na Sojipa, quer dizer, tem uma experiência grande em clubes, né, Fernando? Como é que tu está vendo, assim, o Brasil antes das Olimpíadas? Há um entusiasmo maior dos jovens por procurar, digamos assim, hoje os atletas se aperfeiçoar cada vez mais para participar dessas Olimpíadas? Eu acho que sim, a gente tem que ter bem claro, né, que os atletas que vão participar da próxima Olimpíada, eles já estão em atividade. Nós não vamos formar atletas. Para se formar um atleta olímpico, se precisa de no mínimo... Agora vão aperfeiçoar, né? Vão aperfeiçoar. Se precisa de 3 a 4 ciclos olímpicos, ou seja, 3, 4 Olimpíadas. Mas se vê que isso vai incentivar muito as escolinhas, a participação nesses esportes não tão populares, digamos, como o futebol, o próprio voleibol. E com isso eu acho que vai trazer realmente frutos, essa valorização para os clubes, né? Com o esporte sendo utilizado não apenas como um meio de conquistar medalhas, que é muito importante, mas como formar modelos para a sociedade, que a gente precisa tanto de modelos inspiradores e pessoas que formem cidadãos, e eu acho que o esporte contribui muito para isso e vai ser importante. Na Sojipa, o João Derli foi um bom exemplo no judô, né? O João Derli é um menino criado na Sojipa, né, que começou a praticar esporte porque precisava para o seu desenvolvimento, e a partir daí se transformou no primeiro campeão mundial do judô. Depois foi bicampeão mundial, e muitos estão seguindo a sua trajetória, né? Então é isso que a gente precisa. Hoje ele tem outra atividade, mas enfim, serve sempre ainda como modelo, e isso é importante. E aí mudou o judô antes e depois do João Derli na Sojipa, né? Certamente, as escolinhas do judô, muitos pais colocaram os seus filhos, aumentou muito, né, a intensidade de matrículas, né? E isso teve um impacto, e acredito que a Olimpíada vai favorecer isso, né? Vai favorecer que o esporte seja mais incentivado, agregue mais pessoas, e certamente a sociedade vai formar melhores cidadãos, né? Nós já tivemos uma fase assim que a Sojipa, né, despontava como outros clubes aqui no Rio Grande do Sul, muito a miúde, mas despontavam no cenário brasileiro. Como é que nós estamos hoje em termos de cenário brasileiro, em termos de ginástica, essas coisas todas que a Sojipa faz? Bom, a Sojipa hoje, se nós formos considerar os clubes que têm atividade esportiva olímpica e paralímpica, a Sojipa seguramente se inclui entre os 5 maiores clubes do Brasil, com toda a tranquilidade. Pela sua tradição, pela sua formação, e especialmente no judô, nós estamos assim numa posição de liderança, né? Haja vista a última Olimpíada, a Sojipa conquistou 2 medalhas olímpicas, né? Outros clubes do centro do país, com muito mais investimento e com muito mais atletas, não conquistaram medalhas, ou conquistaram uma. A Sojipa foi o clube que mais conquistou medalhas individualmente no judô, conquistamos 2, né? Ninguém conquistou mais do que isso, um outro clube brasileiro conquistou 1 medalha. Então isso mostra que nós estamos realmente na vanguarda, né? E certamente isso vem a partir de uma tradição, e com essa nova regulamentação da Lei Pelé, certamente isso vai ser incentivado. Tem alguma promessa, algumas promessas que vocês têm tido lá, assim, condições pelo feeling de vocês, de apurar? Nós temos, certamente, as 2 meninas para falar no judô, a Mayra Guiar e a Maria Portela, que participaram agora da última Olimpíada, certamente nós temos expectativa de medalhas, e já conversamos com ela, e uma medalha dourada, se possível. Claro, claro. A Sojipa também tem uma modalidade pelo menos que eu vi na Sojipa, vi na ABB também, mas a Sojipa como campeã mundial de punhobol, que é uma modalidade inusitada para nós aqui no Rio Grande do Sul, né? O punhobol é um esporte tipicamente de origem germânica, né? E eu digo, infelizmente, para nós sojipanos e para nós gaúchos, não é uma modalidade olímpica, porque a Sojipa, eu, sem medo de errar, vou dizer 9 vezes, mas eu acho que já foi mais do que isso, campeã mundial. A Sojipa, frequentemente, em toda a categoria, juvenil, adulto, masculino e feminino, tem reiteradas vezes conquistado títulos mundiais, só que não é um esporte olímpico, né? Se fosse, nós teríamos uma galeria de medalhas considerável.
receberam vários países, né? Sim, competições a Alemanha, já fomos também à Alemanha, fomos à África do Sul, onde tem o Campeonato Mundial, a Sojipa se faz presente e é reconhecida no mundo inteiro no meio do punhobol. Daqui até o fim do ano, qual é a grande competição que vocês têm lá interna? Os campeonatos de atletismo são periódicos, né? Estão acontecendo, não saberia precisar assim o calendário, mas os nossos atletas de judô, por exemplo, eles foram agora, mais recentemente, para a Rússia. Nós tivemos atletas da Sojipa, que são alunos da Faculdade Sojipa, que é uma outra peculiaridade que nós temos no clube, uma faculdade de educação física, e a nossa atleta Rochelle, por exemplo, foi campeã na Universiade em Kazan, na Rússia, medalha de ouro. Em Kazan, na Universiade, foi a primeira vez que uma mulher conquista esse título. O único título que o Brasil tinha era no masculino com Fábio Aurélio, com Aurélio, Miguel Aurélio, o grande judoca, né? Então, para ver a importância disso, eles já foram para a Rússia agora para treinamentos, para participar de competições que vão agregando valor a esses atletas. A Mayra é a número 1 na sua categoria no ranking mundial. Então, nós estamos na ponta nessa parte. Né? Fernando, muito obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado. Obrigado, Tamara. Até a semana que vem, então. Tamara. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. Nosso Economia e Desenvolvimento volta já já.